Fala galera, como é que vocês estão? Bom dia, direto da Eslovênia. Já faz alguns dias que a gente veio pra cá e a gente não conseguiu explorar a cidade de Ljubljana, que é onde a gente tá ficando. Porque ontem a gente foi passear no Lake Bled, inclusive se você não assistiu esse vídeo, o link tá aqui embaixo. E estamos ficando no hotel Eurostar, chama O Hotel. É 2 quadras da estação de trem e também 2 quadras da praça principal. Então assim, em termos de localização é ótimo. Então a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição. Dá uma conferida se você estiver vindo aqui para Ljubljana. Recomendamos bem. Então, bora explorar a cidade. De longe, o que mais chamou a atenção na gente, a primeira vez que a gente chegou nessa parte do centro histórico aqui, foi a arquitetura. Dos prédios mais simples até as catedrais, todas as igrejas, museus que tem aqui, é tudo muito bonito. E Ljubljana é uma cidade que passa por extremos nas estações do ano, então aqui no inverno faz muito frio, neva, etc. E no verão faz muito calor. Então uma das iniciativas da cidade para ajudar nessa época de verão é uma chuva artificial que cai lá de cima, aqui nesse círculo que tem aqui no centro da praça, e funciona 24 horas por dia no verão. E é bem legal, dá pra ver as crianças brincando, ou às vezes o pessoal tá passando aqui e passa pelo círculo para dar uma refrescada. E aqui, essa praça chama Prešeren e tem uma estátua dele aqui. Esse foi um poeta famoso aqui na Eslovênia, tão famoso que o hino nacional foi feito por ele, foi uma poesia dele. E aqui tem uma estátua dele e o amor não correspondido dele, que é da Júlia. Então é uma história famosa aqui na Eslovênia sobre ele tinha uma paixão, ela não correspondia e isso era fonte de inspiração de muitas das poesias dele. Tem um rio que corta a cidade e ele tá logo aqui perto da praça. E essa é uma das pontes mais conhecidas da cidade, que é chamada de Ponte Tripla. Inicialmente ela foi construída para a principal ser a que passava carros e 2 nas laterais para passar pedestres. Mas aí no final o centro da cidade virou todo só para pedestre e bicicletas. E uma das iniciativas da cidade, junto com essa parte de deixar o centro só para pedestres, são esses carrinhos que chamam Cavalier. São dedicados para pessoas com dificuldade de locomoção, idosos, que precisam carregar tipo compra do supermercado ou coisa assim. E eles cobrem toda essa parte que não pode entrar carros. Então é bem legal e é de graça. E além de ter todo esse visual muito bonito aqui nas ruas de Ljubljana, é bem movimentado. Talvez agora não, porque é um domingo bem de manhã. As ruas aqui são cheias de cafés, restaurantes, lojas. E à noite é bem movimentado. Acho que uma das coisas que a gente leu também é que a galera gostava muito daqui de vir, porque tem muito barzinho, muito restaurante. Então a gente deu um passeio ontem, depois que a gente voltou do Lago Bled, e realmente fica tudo muito cheio. E essa aqui atrás de mim é a Ponte dos Dragões, que é outra acho que das mais conhecidas aqui de Ljubljana, justamente porque o dragão é o símbolo da cidade. E ela recebe esse nome porque tem 4 estátuas igual a essa, só que uma em cada canto da ponte. E aqui logo do lado da ponte do dragão, de onde a gente estava, tem todo esse espaço que é dedicado para o mercado da cidade. E hoje, infelizmente, no domingo não está tendo, mas todos os outros dias acontece e muitas das pessoas da cidade consomem daqui mesmo. Então incentivo ao consumo de produtos locais, incentivo a produtos mais frescos. E também uma das coisas interessantes que tem aqui na cidade e ligada com a sustentabilidade do comércio local são essas maquininhas, que parecem aquelas maquininhas que você coloca moeda, pega uma coca, só que aqui o diferencial é que é leite. Ela é abastecida todo dia com leite que os produtores locais colocam aqui e depositam. Então você pode vir aqui com a sua garrafinha, pegar leite. Dá pra você comprar uma garrafinha por 30 cents. 1 litro de leite aqui sai 1,30. Um pouquinho mais caro que no mercado, mas é um leite totalmente natural da fazenda. E com certeza a minha maquininha dessas preferidas é essa que vende queijos e iogurtes. Tem várias opções aqui, e aí a gente vai pegar um iogurte agora. E saiu o nosso iogurte. A gente pegou o sabor de blueberry. E uma curiosidade aqui é que a gente já tinha ouvido falar que aqui na Europa tudo era bem baseado na fruta da estação. E pelo jeito é blueberry, porque até o McDonald's está com sorvete com blueberry. Na mesa de café da manhã que a gente estava no hotel, tudo era de blueberry. Então é bem interessante e vamos ver se é bom. Ontem à noite a gente passou aqui na frente dessas maquininhas e estava tudo vazio. Então eles realmente trazem todo dia, provavelmente.
É um iogurte bem grosso. Nossa, muito bom. Nossa, realmente é bem grosso, bem denso. Mas é bem gostoso. Nossa. Se você chacoalhar, ele nem se mexe quase. E essa garrafinha deve ter uns 500, 600 ml e custou R$1,60. Voltamos aqui para o nosso hotel para pegar nossas mochilas, fazer o check-out e continuar o passeio. Agora a gente vai conhecer o Castelo de Ljubljana. Infelizmente a gente deixou para subir no castelo com todas as nossas coisas, mas vai dar certo. Dizem que tem como subir lá andando ou pelo um funicular. É o que a gente vai tentar pegar o funicular. Estamos torcendo para esse funicular funcionar. E paramos aqui na Vigo para tomar um sorvete. E a gente pegou o sabor cheesecake e sabor chocolate. Bastante gosto de cheesecake. E a casquinha com 2 bolas aqui foi R$3,10. Pelo visto é uma sorveteria bem famosa daqui. E a gente passou ontem, somente à tarde, no final da tarde e noite, e tava muito cheio, muito cheio. A fila tava aqui fora. Com certeza aqui em Ljubljana a gente está vendo os souvenirs mais bonitos que tem. Era pra gente estar naquele funicular, mas acho que a gente perdeu a entrada. E aqui logo na entrada do castelo tem um estacionamento grandão, então dá pra chegar aqui andando, como a gente fez, pelo funicular, que a gente não conseguiu pegar, ou de carro. E acabamos de comprar nossos tickets, foram 12 euros cada um. Tinha a opção com audio guide também, que eram 4 euros a mais por pessoa. Mas a gente foi de ticket normal mesmo, e estamos com o mapa, e vamos descobrir o que tem nesse castelo. E chegamos aqui no topo do castelo. Aqui é o ponto mais alto, é a Torre do Relógio. E dá pra ver todo o pátio do castelo e uma visão 360 de Ljubljana, que é super bonito. Eu achava que a vista ali de baixo já era bonita, imagina essa daqui. Dá pra ver muito longe, muito longe. E é muito verde, é muito bonito. E dá pra ver como a cidade de Ljubljana é muito grande. É enorme. Nossa, muito bonito mesmo. E chegando aqui a gente descobriu que o ingresso que a gente comprou, ele dá acesso à torre, aqui é a parte mais alta, algumas outras atrações. Mas se você quiser entrar no pátio, dar uma olhada aqui, é de graça. E acabando de sair do castelo. Esse ingresso que a gente comprou era para acessar a torre maior, que foi onde a gente teve a vista 360 da cidade, que foi muito legal. Também a apresentação do castelo virtual. E também tem um museu de história sobre a Eslovênia, e que foi interessante, mas não o nosso preferido. Exato, assim, eu acho que vale a pena mesmo se você não quiser subir lá no topo, vir aqui no castelo para dar uma olhada, realmente visitar o pátio, ver um pouco da história, ver ele por dentro, é bem legal, recomendo bastante. E agora vamos descer pelo caminho que a gente veio e comer alguma coisa, porque já tá batendo uma fominha. E pedimos um prato que chama Farmer's Market, que são várias salsichas que são tradicionais daqui e parece ter tipo um bacon aqui no meio. Também vem com repolho e batata, purê de batata. Tá com uma cara ótima. Olha o tamanho dessa salsicha. Tá aqui mais por um chouriço, talvez. O cheiro tá ótimo. Bem gostoso. Acho que todas as carnes aqui são bem defumadas. Tem um sabor muito forte. Até agora as salsichas daqui, as carnes não decepcionam nem um pouco. Esse prato todo com todas as salsichas, por isso e tudo mais, ficou 20 euros. E acabando de sair ali do restaurante. Sokol. Eu não sei se assim se pronuncia. É esloveno. Comidas um pouco mais típicas aqui da região. Achei muito bom.
E é isso pro vídeo de hoje. Com certeza a Eslovênia superou todas as nossas expectativas. A gente veio passar um fim de semana só e a gente já tá querendo fazer planos de voltar e ficar meses aqui, porque tem muita coisa pra ver. Tanto a própria cidade de Ljubljana a gente adorou e também a natureza, a parte do Lake Bled que a gente conseguiu visitar, foi incrível. Não, com certeza entrou na lista das minhas cidades preferidas no mundo e muito bonitas. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comenta aqui embaixo, conta pra gente o que você achou e não deixa de se inscrever no canal, porque a gente ainda vai ter várias aventuras aqui pela Europa. Tchau! Tchau, tchau. E a ideia do vídeo de hoje é exatamente essa, assim, contar como foi esse um mês. A gente pegou 2 expressos pra viagem e provavelmente a gente tá sendo julgado por todos os croatas que estão nesse mallzinho. Zagreb tem muitas praças, a arquitetura é impressionante. Com restaurantes a gente gastou 160 euros.